E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Faz tempo que eu não apareço por aqui, gravar um vídeo para vocês hoje. Então, uma dúvida, pessoal, de um inscrito, e acho que acredito que é uma dúvida muito comum de muitas pessoas sobre aquela treliça, certo? Se ela é permitida, se ela não é permitida, e por que que em alguns aspectos na construção civil ela acaba se adaptando ali as construções, apesar de que ela não tenha norma para isso, para ser usada como pilar, certo? Mas em certas ocasiões ela funciona bem, em outras ocasiões nem tanto. Então, primeiramente que a gente tem que entender, pessoal, que a bitola mínima para um pilar, segundo a norma 6118, é a bitola de 10 milímetros, ou seja, eu preciso ter uma área, certo, de 10 milímetros quadrados para cada barra, ou seja, 3/8, para atender ali a seção de um pilar. Isso é a norma. Só que em muitas obras, pessoal, que a gente vê por aí, as pessoas usando treliça, né? Por isso que ela é a rainha das obras. Em algumas construções ela se adapta bem, em outros aspectos da obra não. Então, para a gente entender o seguinte, pessoal, quando a gente fala em concreto armado, por que eu estou falando isso? Por que a gente vai entender por que a treliça funciona bem em uma ocasião e em outra nem tanto? Por mais que não seja normatizado. Então, quando você faz um projeto, quando um engenheiro, quando um arquiteto, ele faz um projeto em concreto armado, a gente tem que entender o seguinte: qual é o caminho das cargas, certo? Por onde essas cargas vão ser distribuídas, por onde essa carga vai chegar na fundação. Porque o objetivo de toda carga, o objetivo de todo elemento estrutural é transmitir um carregamento. Ou seja, as cargas elas chegam ali da laje, as cargas de laje, de piso, de revestimento, de móveis, de pessoas, elas chegam na laje, que é um elemento plano, é transferido para a viga, que é um elemento mais rígido, ou seja, quanto mais rigidez um elemento tem, mais capacidade de transmitir as cargas, de pegar a carga para ele tem. Ou seja, a laje ela é plana. Como ela não tem uma altura muito grande, eu preciso descarregar em um elemento que tem uma rigidez maior. Ou seja, as vigas, normalmente aí 30, 40 centímetros, dependendo de cada projeto, dependendo de cada obra. Essas vigas, elas transmitem esse carregamento para os pilares. E os pilares descarregam na fundação. Então o caminho é esse: laje, vigas, pilares, fundação, seja ele sapata, seja ele um bloco, seja ele uma estaca, não importa. Esse é o caminho que as cargas têm que seguir. Só que isso, pessoal, é concreto armado. Por que eu falo concreto armado? Concreto armado, ele obedece, pessoal, por norma, ele tem que seguir essa sequência. Primeiro se levanta o esqueleto, faz todo o esqueleto do prédio, ou seja, da casa, e depois levanta a parede. Ou seja, as nossas alvenarias, elas não têm nenhuma ligação com a viga. Ou seja, toda a deformação que a viga vai receber do peso da laje, das cargas que estão incidindo sobre ela, vai ser sobre as vigas. As vigas vão deformar, porque toda a tensão vai gerar uma deformação nesse elemento, por mais rígido que ele seja, ele vai deformar, e ele acaba passando carga para o pilar, sem ter contato com a alvenaria. É por isso que é comum você ver em prédio espaços ali de 10, 5 centímetros para que se faça o encunhamento. Depois que toda a carga tiver chegado na viga, que ela tiver transmitido para os pilares e para a fundação, eu coloco um elemento ali de fechamento, certo? Que tem um baixo módulo de elasticidade, ou seja, um elemento não tão rígido, né, para não transmitir a carga da viga para a alvenaria. Porque essa alvenaria, ela é uma alvenaria de vedação. Teoricamente, ela não passa carga. Então, se você já percebeu, os pilares ele está recebendo toda a carga da laje, dos móveis, dos revestimentos, toda a carga está incidindo sobre os pilares. Só que 99,9% das obras feitas no Brasil não sofre, não passa por esse processo. A gente faz a viga baldrame, levanta a parede até 1,20 m, 1,5 m, faz os pilares, enche os pilares, depois continua a parede, faz a viga em cima e faz a laje. Então você percebe a diferença do concreto armado para esse método
que a gente está falando agora, ou seja, nesse método que a gente constrói, a alvenaria tem total ligação com a viga. Então, todo o carregamento que vem da laje, dos revestimentos, peso próprio das pessoas andando, vai deformar na viga. Como ela tem uma ligação direta com a alvenaria, ela vai transferir parte da carga, ou maior parte da carga, para quê? Para a alvenaria. E essa alvenaria, que supostamente seria de vedação, agora ela trabalha como se fosse uma alvenaria estrutural, totalmente carregada de peso. Então, o que acontece? Os pilares, eles já não estão sofrendo tanta carga como no concreto armado, aquele primeiro exemplo que eu dei. Maior parte da carga está sendo transmitido para as alvenarias, que vai direto das alvenarias para a viga baldrame, certo? Então, os pilares eles não são muito carregados. E aí, muitas vezes as pessoas em obras de pequeno porte colocam treliças ali nesses cantos de parede, faz esses pilares com treliça. E por que eles aguentam? Por que eles não rompem? Porque eles não são submetidos a carregamentos de carga axial, ou seja, carga de compressão ou carga de tração elevada, que seriam os momentos. Então, eles não são submetidos a grandes carregamentos. Então, as treliças, de certa forma, elas se comportam de uma maneira ali até tranquila. Porque o maior carregamento está chegando aonde? Na parede. Porque se a gente for fazer o mesmo processo em concreto armado, onde as vigas não têm ligação com as paredes e todo o pilar recebe a carga, com certeza, na primeira concentração de carga, essa treliça, ela arrebentaria. Isso eu posso dizer com toda certeza. Porque quando um elemento estrutural arrebenta? Quando ele passa da carga que ele suporta. E uma treliça ela não suporta nada de compressão e menos ainda de momento. E aí agora as diferenças. Por que uma treliça em uma obra de pequeno porte ela se comporta até razoavelmente bem, agora em um muro ele não tem o mesmo comportamento? Por quê, pessoal? Porque as edificações elas estão engastadas na base, presas no topo, certo? Elas estão engastadas aqui, presas no topo. Ou seja, esse pilar teoricamente, como ele está preso, ele vai funcionar como se fosse uma viga, certo? Até aí tudo bem. Está preso ali. Se eu tiver um travamento que ele não vai nem X nem Y, não se movimente, tudo tranquilo. Ele só vai receber carga axial, ou seja, carga de compressão. Quando você faz um muro, pessoal, essa treliça, usando de pilar, ela está presa na base, só que está solta aqui, ó, certo? Como essa treliça ela não tem largura, ela não tem inércia, para combater qualquer esforço de vento que vier nesse muro, ou seja, desse lado ou desse lado, a treliça acaba falhando. Lembra lá na obra, quando a gente falou da casa de pequeno porte, quando ela está presa aqui, se ela não tiver nenhum esforço, ela vai bem, porque as cargas, a alvenaria está absorvendo. Só no muro, como ela está preso na base, ali engastado na base e solto no topo, o que acontece? Qualquer carga de vento que incidir sobre esse muro, vai derrubar. Por isso que muros de treliça, pessoal, as pessoas até fazem até 1,5 m, né, 1,80 m, ainda dá, né, para levar. Agora passou de 2 metros, ou seja, quanto mais área de contato, quanto mais eu vou levantando esse muro, quanto mais área de contato eu tenho com o vento, mais momento fletor ele vai causar na minha base. Porque o vento ele causa um momento na base do muro tentando rotacionar. Como o muro, como a viga, o pilar, na verdade, ele não tem inércia suficiente para combater esse tombamento causado pelo vento, e aí é onde a estrutura falha. Então, pessoal, isso foi uma dica para vocês. Treliças não é recomendado, mas em casas de pequeno porte, elas trabalham de maneiras diferentes de um muro. É por isso que normalmente você vê muros feitos em treliça falhando e casas feitas em treliça, elas vão bem. Por quê? Porque as alvenarias é que estão absorvendo a maior parte da carga. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até uma próxima.